Oi, boa noite, gente. Aqui é assim, de uma live para outra, e assim a gente segue caminhando sobre os nossos assuntos, sobre os nossos temas. Tô vendo a Fer chegando aí, eu já vou chamá-la e a gente se apresenta junto, tá bom? Fer, você consegue mandar para mim o seu pedido, por favor? Consegue, Fer? Que eu não consigo. Aê, agora chegou pra mim. Chegou pra mim o seu pedido. Vamos lá, tá aguardando a Fer se conectar. Oi, Ju, Oi! tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, acabei de te ver lá na outra live. Então, gente, que loucura de live que tá isso. Eu já comecei rindo aqui, porque só no meu Instagram aqui tem 7 lives acontecendo neste momento. E estávamos falando de colaboração numa outra live. Eu acho que eu super adoro isso, gente. Porque eu acho que todo mundo tá tentando oferecer alguma coisa para nós, né? Então, assim, agradeço tudo isso. E só para avisar desde o começo, porque a gente está fazendo a live aqui e depois essas lives vão para o canal do YouTube. Então, também, se as pessoas tiverem interesse, hoje eu recebi uma pergunta sobre isso, de uma pessoa que não tem Instagram. Então, eu contei para ela que vai estar no canal do YouTube, Meta Conversa, é Juliana Poloni Meta Conversa, já no canal da Fernanda também. E dada essa introdução, nosso tema de hoje é o mundo VUCA, né? E as ambiguidades que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, como é que a gente pode se preparar para esse mundo que já está acontecendo, mas que a pandemia evidenciou. E aí eu vou passar para as nossas apresentações. Quer que eu me apresente primeiro, depois eu já passo para você, Fer? Pode ser, Ju, se apresente. Então tá. Até porque a gente combinou desse começo mais conceitual aí, você vai fazer essa parte apresentando o mundo VUCA, então aí depois já fica com a palavra, tá? Ok, Ju. E uma coisa que eu gosto de trabalhar com a Feira e que vocês vão percebendo assistindo as nossas lives é a gente vai interagindo e combinando aqui como que a gente vai fazer. Isso é uma forma também de trabalho em equipe, que não precisa nada ser segredo, pode ser feito aqui por nós na hora e a gente vai se organizando. É uma forma até da gente demonstrar a possibilidade de conversar, né? Eu sou a Juliana Poloni, para quem não me conhece, para quem está me vendo pela primeira vez. Eu sou uma advogada que se transformou em mediadora de conflitos e que a mediação de conflitos transformou também numa desenvolvedora de pessoas. Eu fui transformada e hoje eu trabalho com transformação de pessoas e de relações. E estou aqui, trabalho tanto com famílias, quanto com equipes, com grupos. E estou aqui para contribuir com aquilo que venho estudando, trabalhando com as pessoas todas. Obrigada, Fer. Legal, Ju. Legal, né? Transformadora de relações. É, Acho que a gente muda assim, percebendo as relações e transformando as relações. Gosto disso. Eu sou a Fernanda Padilha, digo que sou originalmente atriz, porque é a minha primeira formação, depois eu me formei em administração e depois eu me formei em terapeuta corporal neo-haitiana e hoje eu trabalho com desenvolvimento humano, é, criando soluções criativas, criando soluções para o desenvolvimento humano nas organizações e fora das organizações também. Então, a gente trabalha pelo desenvolvimento humano, né? Trabalhei muito tempo, a gente estava falando na outra live aí, eu trabalhei bastante tempo com improviso. É como escutando as histórias das pessoas e recriando essas histórias com um significado instantaneamente. E esse improviso para esse tipo de trabalho
exige muito do que a gente, de tudo que a gente vai conversar hoje é o que o improviso requer. Por isso a gente estava falando numa outra live agora sobre o improviso e que a gente vai poder falar aqui também um pouquinho. Escutar a história das pessoas, eu digo hoje que ouvir as histórias é o que me move, né? Ouvir histórias e dar um significado para as histórias é o que me move. De certa maneira também travou. Alguém falou que travou. Você está me ouvindo, Ju? Eu tô, para mim tá tranquilo. Alguém mais travou, gente? Diz pra gente, por favor. Avisando a gente. Avisa se estão ouvindo a gente direitinho, está tudo certo. Então, ouvir as histórias, ouvir a partir de um lugar, a partir do lugar do outro, né? Isso é empatia. Ismar tá falando que tá normal. Oi, Ismar. Quanto tempo. Gente, tem um monte de gente super querida aqui. Agora que eu tô... Fábio, seja bem-vindo. Que delícia. Então, assim, a gente estava falando que o que o improviso requer é tudo isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. O que, que a gente vai conversar um pouquinho hoje? O que a gente colocou, que a nossa live ia ser ontem não foi possível, a gente tentou pelo Face, pelo Instagram, acho que ninguém conseguiu, Rani, beijo, ninguém conseguiu entrar. A gente vai falar sobre o mundo VUCA. Quem aí já ouviu falar de mundo VUCA? O que, que é isso? Diz aí, faz assim, ó, pra gente. Mundo VUCA, eu vou dar um pequeno contexto do que significa isso. VUCA, em inglês, né, as iniciais, volátil, uncertain, então incerto, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E da onde veio isso? Veio lá do final da Guerra Fria, onde as Forças Armadas Americanas, elas esperavam que a crise fosse favorável para eles, para os americanos. Então, eles estavam muito confiantes que ia dar tudo certo, mas eles tiveram muitas baixas, muitas perdas, e de repente perceberam um cenário incerto, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e criaram essa denominação, né, de VUCA, que para a gente seria VICA, né, até, porque a gente é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E, dado esse contexto, passo a bola para a Juliana. E aí, assim, o processo da gente pensar nisso, por quê? Porque algumas profissões, algumas pessoas têm escutado falar deste mundo VUCA, especialmente as corporações. A gente trabalha com desenvolvimento humano, a gente trabalha com equipes, e nesse mundo tem se falado muito, nesse contexto, tem se falado muito desse mundo, né? Desse mundo que vai se caracterizando com essas características. Então, essa volatilidade, essa incerteza, essa complexidade, essa ambiguidade, elas já estão presentes na nossa sociedade. Já estão presentes, já estão acontecendo. Nada mais a gente não sabe como que é o dia de amanhã. A gente tem decisões, então para isso a gente tem aí recursos como agilidade, flexibilidade, criatividade, inovação, resiliência. Várias coisas com as quais a gente vem conversando. Uma coisa, só para trazer um contexto também que eu lembrei aqui, que eu e a Fernanda, a gente vem fazendo lives desde agosto do ano passado. E como a gente se encontra nas nossas atividades profissionais, agora vai ser muito mais, porque a gente está ampliando muito esses planos e essa convivência, mas como a gente se encontra profissionalmente no desenvolvimento humano, foi sobre temas ligados ao desenvolvimento humano que a gente vem trabalhando, especialmente no que diz respeito às habilidades socioemocionais. E aí, quando a gente se depara com este movimento que está acontecendo, de isolamento social, de uma pandemia, de um olhar para a coletividade, de uma estratégia para cada dia, porque está tudo realmente muito volátil,
É tudo muito complexo, porque eu cuido de um negócio aqui, eu descubro outro aqui, porque tem múltiplas faces. Então, esse momento de pandemia que a gente está vivendo, ele faz o mundo VUCA fazer assim, ó. E agora todo mundo tem que olhar para esse mundo. Todo mundo tá vendo, nossa, que mundo é esse que nós estamos? Fala, Fê. Você falou uma coisa aí, a gente trabalha para desenvolver e aprimorar as habilidades socioemocionais justamente pensando no mundo VUCA, que a gente não sei se dizer anteviu, é que assim, a gente percebeu, anteviu, que ele já tinha a gente trabalhava isso com maneiras, com dinâmicas, de maneira lúdica, com dinâmicas, e agora a gente está percebendo na realidade, assim, a gente trabalhou todas essas coisas que a gente trabalha isso que a gente vai dizer hoje, essas necessidades, mas agora a gente está vendo na realidade, cair na nossa frente e a gente está vivenciando tudo isso, né? Assim, dizendo de maneira bem rápida, que é essa volatilidade, né? Tudo muda o tempo inteiro. O mundo líquido, a gente não consegue pegar, ele escorre da nossa mão. Incerto, a gente não consegue prever. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E a gente está vendo isso agora na prática. A gente ontem era uma coisa, hoje já é outra. E semana passada, nossa vida era uma, agora é outra. E é isso. É complexo, cada vez mais conectado, interdependente. Uma decisão aqui vai influenciar a outra aqui e as coisas se tornam complexas. Fica difícil da gente... É isso aqui, sabe? É isso aqui ainda em movimento. Assim, ó. Em movimento. E o ambíguo, não existem respostas certas. Não existem respostas precisas para tudo. E a gente vai passear um pouquinho dentre todas essas características e vai dizer um pouquinho de cada uma, né, Ju? E é engraçado falar do mundo ambíguo, falar que não existe o certo ou errado, mas existe o certo e o errado, né? Bom, eu tô com tosse, mas eu tô bem, tá, gente? Bom, eu anotei, né? Eu tenho feito um caderno, eu chamei de caderno de recursos. E eu tenho feito nesse caderno as anotações do meu aprendizado nesse tempo de quarentena, de isolamento social. E aí eu fui colocando, participando, tenho, né, participado de vários encontros com pessoas, de várias lives também oferecidas por outras pessoas, e aquilo minha cabeça vai sendo alimentada por isso. E aí eu fui, a princípio, as pessoas estavam falando em contradições, as pessoas estavam dando nome disso, de contradições. E aí eu fui pensar e eu fui anotar isso. E aí eu fui anotando, eu vou ler algumas coisas que eu fui anotando aqui, depois a gente vai conversando um pouco sobre cada uma delas. Pode ser assim, Fer? Pode. Eu tô vendo aqui o Fábio, muita água. Acho que ele está falando em relação ao que eu falei que escorre pelas nossas mãos e a gente não consegue pegar. Tá. Acho que foi em relação a isso. Foi isso, Fábio? É que as respostas chegam um pouquinho com delay. Eu acredito que tenha sido isso. Disse é isso, Fábio. Conta pra gente aí, Fábio. Bom, e aí, nessas coisas que eu fui anotando, então, a ideia de que nós temos o isolamento e, ao mesmo tempo, as pessoas precisando trabalhar para viver. Nós temos medos e esperanças. Eu não tenho medo ou eu tenho esperança. Tem as duas coisas em mim ao mesmo tempo agora. A gente tem a ideia de família junto como um privilégio, mas também família junto como uma imposição, como uma coisa difícil de lidar. Temos a ideia de que a gente precisa prevenir com água e sabão uma doença,
E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas sem água e sabão. A gente tem a ideia de solidariedade e, ao mesmo tempo, convivendo com a solidariedade, tem várias demonstrações de egoísmos. Também temos a ideia de oportunidades no meio dessa crise, mas também temos oportunismos. Temos a ideia de que ficar em casa é uma prisão, ao mesmo tempo que ficar em casa é uma solução, um privilégio. E também temos a ideia de proteção, de cuidado com as pessoas, ao mesmo tempo convivendo com o policiamento social, as pessoas tomando conta, quem está na rua, se está tossindo, se está espirrando, onde que está mexendo, né? Então, assim, essas ideias que a princípio vieram em muitas escutas como contradições, eu parei para pensar que não é isto ou aquilo que eu vou escolher uma dessas coisas. A gente está transitando com tudo isso ao mesmo tempo. E aí isso me remete muito a essa coisa das ambiguidades do mundo VUCA. De novo, né? Olhando para o mundo, mostrando isso na nossa cara, trazendo isso para a gente aprender o que a gente precisa aprender, dando os exemplos no nosso dia a dia. Então, assim, a partir disso, a gente olhar de que isso não é novidade, gente. Só que nós estamos no intensivão agora. Posso acrescentar uma coisa, Ju? Lógico. Quando você começou a falar das ambiguidades aí, se o Fábio tiver aí ainda, ele vai lembrar do que eu sempre digo. Quando você falou da família... Deixa eu só falar um negócio. Ele respondeu aqui, eu super agradeço o cuidado, que ele tá falando que tá seco, ele tá ajudando a minha tosse, que eu falei que eu tava com tosse. Obrigada, Fábio. Ele falou muita água, para você beber água. Ó, a minha água acabou aqui, a minha filhinha vai buscar para mim, que eu tô precisando. Desculpa aí, continua, por favor. Imagina, é isso, ele falou para você. Beber bastante água. Obrigada, Fábio, pelo cuidado. Essa ambiguidade, né? Eu sempre falo que a gente fica nessa confusão de eu profissional e eu pessoal, né? Quanto a gente precisa integrar esses seres na mesma pessoa e integrar esses valores, porque o meu valor, ele precisa andar comigo aonde eu vou. E assim, às vezes fica meio dúbio, só que como é que eu vou integrar? E agora? A gente está trabalhando em casa, né? Tá todo mundo trabalhando em casa. E aí, a gente se vê em casa, eu não, porque eu não tenho filhos, mas assim, as pessoas com as quais eu converso, tenho ouvido muito, então estão em casa com uma reunião, aí como a Ju, a Lelê tá aí, e ok, a Lelê tá aí, vem, vai, pega água, assim, e isso nesse momento não pode ser um problema. É um momento perfeito de integrar tudo isso, né? Porque isso não é um problema. Isso é uma integração. Mary, tudo bem? Então, assim, como a gente ter essa chave mestra, que não é um aqui e outro aqui, porque a gente é um ser integral que está ali convivendo com todos esses lados, né? Uma outra ambiguidade também que eu vejo é que se a gente está nesse mundo incerto, que a gente não consegue prever, a gente precisa de flexibilidade e agilidade para se adaptar. Agilidade. Ao mesmo tempo em que se a gente for pensar numa liderança, e aí eu posso dizer liderança eu como líder da minha própria vida, e se a gente for pensar de liderança de organizações, de grupos, e a gente precisa de lideranças humanas, lideranças que tenham essa visão da agilidade para se adaptar, mas também tenham a visão do humano. Mas como ter essa agilidade para se adaptar com essa visão humana que contempla o coletivo, que são muitas as partes,
E para tomar uma decisão que contemple o coletivo, eu preciso de mais tempo, e eu preciso de um respiro, e eu preciso de uma pausa. Então, são ambiguidades desse mundo VUCA, que ao mesmo tempo que eu preciso de agilidade para tomar decisões, eu preciso contemplar o coletivo, e aí eu preciso olhar. Eu preciso olhar para cada um. Mary, linda, um beijo. E aí eu preciso olhar para todas as partes. Então, essa também é uma contradição, E para isso eu preciso de uma liderança humana. Quando eu falo líder da minha própria vida, porque eu, como líder da minha própria vida, eu vou tomar uma decisão. Eu também preciso dessa agilidade, porque as coisas acontecem, mas eu também preciso contemplar o coletivo. E aí eu também caio numa ambiguidade de integração de corpo e mente, porque a gente tem essa que tá tudo ser corpo mente. Não, corpo mente precisa ser uma coisa só para a gente ficar saudável. E aí eu preciso integrar corpo e mente e também preciso integrar matéria e não matéria. Porque aqui eu não vou falar de espírito, não, porque vai parecer uma coisa religiosa, gente que não acredita em espírito, então não estou falando de espírito, tá? Estou dizendo integrar matéria e não matéria. Aquilo que eu posso pegar é aquilo que eu não posso pegar. Então aqui a gente cai, dentro dessa visão a gente já pode falar de colaboração aqui, de como integrar matéria e não matéria. Aqui também já sai para outro assunto, mas eu também queria acrescentar com essas ambiguidades que eu vejo também do mundo VUCA. Ju, bola está contigo. Ai, gente. A gente está jogando esse frescobol, né? Gosto de lembrar de uma crônica do Rubem Alves, que é sobre casais. Ele fala do tênis e do frescobol. E aí a Fernanda usando esse negócio da bola, eu me lembrei disso agora. Não sei nem se faz sentido, mas me veio na cabeça a história que quando a gente está jogando tênis, a gente está competindo, né? E o objetivo do jogo de tênis é ganhar. E o objetivo do frescobol, e aí ele faz uma comparação do frescobol, que o frescobol também tem raquete, tem bolinha, o jogo é parecido, o gesto, né? Mas que o objetivo do frescobol é continuar jogando. Sim. E a ideia da colaboração também tem a ver com isso, porque no frescobol eu gosto de usar essa crônica quando eu comparo competição e colaboração. Competição, a ideia é um ganhar do outro. Na colaboração, né, no tênis, então no jogo de tênis, o objetivo do tênis é ganhar. Alguém que vai ganhar. E como que o outro ganha? Fazendo o outro errar a pegada. Eu jogo a bola o mais difícil possível. E quando a gente está falando de colaboração, lembrar do frescobol, onde quanto melhor eu jogo a bola para você, melhor você rebate. E a gente continua jogando. A gente não vai ter que sair buscando bolinha, né, por aí. Uhum. Então, assim, quando você fala isso, dessa integração, dessa coisa, né? E obrigada, meu amor. Gente, agora ela tá alimentando meu copo aqui. Quando a gente está falando de lidar com esse mundo, então, assim, o mundo VUCA está aí. E ele não está aí por causa da pandemia, não. Vocês viram a Fernanda falar no começo, quem chegou depois aí, talvez não tenha escutado, mas que isso é um conceito que vem pós-Guerra Fria. Ou seja, tem algumas décadas que nós estamos trabalhando com esse conceito de mundo VUCA. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E quando a gente agora na pandemia, a gente está tendo a oportunidade de saber que isso existe e pensar como posso lidar. Porque quando eu penso que a gente está fazendo live, que a gente está conversando sobre tudo isso, eu penso de que forma eu estou aproveitando esse momento da minha vida para aprender a lição. Uhum. Qual lição eu estou aprendendo? A gente já falou aqui de recursos, a gente já falou aqui de buscar uma forma melhor de lidar com esse mundo. Então, a colaboração é uma forma melhor de lidar com esse mundo. E até aqui, nesse contexto das ambiguidades que eu fui trazendo para vocês,
pensar como postura. Que postura que eu vou adotar? Por exemplo, quando a gente fala de oportunidades e oportunismos, que postura que eu vou adotar? Se eu for adotar uma postura colaborativa, provavelmente eu vou aproveitar a oportunidade e eu vou oferecer oportunidade para as pessoas. Agora, eu também posso usar isso como oportunismo. E aí, o que eu estou trazendo para o mundo? O que eu estou trazendo? E que mundo que eu quero? Esse mundo que eu vou sair daqui vai estar todo mundo destruído e só eu que vou estar bem? Então eu vou aproveitar das pessoas, como, por exemplo, a questão econômica, né? As bolsas caíram, tá tudo despencando de valores, quem tem dinheiro vai lá e compra. Tá, vai acabar isso, vai estar super mais rico, e eu vou vender para quem? E eu vou fazer o quê se as pessoas não vão ter condições? Então, eu acho que podermos olhar para o mundo desse jeito é também uma oportunidade de escolhermos a nossa postura para lidar com esse mundo. E esse é o momento, gente, para a gente treinar essa oportunidade. Como eu disse na live passada dos recursos, lembra que eu falei que a gente fica... Então, o pessoal vai para um hotel... E aí coloca lá no hotel todas aquelas trilhas de aprendizagem, desenvolvimento. E aí vai para você provar resiliência, liderança, inteligência emocional, criatividade. Tudo no ambiente indoor, outdoor, para você criar essas coisas. Agora, não tem exercício fictício, ele é de verdade. Não tem mais uma simulação. Nós estamos no mundo que está oferecendo esse desafio para a gente. Então, como a gente vai se desenvolver com isso? Eu acho que... Nossa, eu comecei a viajar aqui em algumas outras lives que a gente fez, Ju. Eu pensei aqui, falando da ambiguidade, dessa coisa da matéria e da não matéria. O Fábio está falando ética, respeito e colaboração. Antes ele falou aqui, que hora que você estava falando, Ju, isso mesmo, melhor jogar bola, legal, se ajudar. Ai, Andréia, maravilhosa. Querida Andréia, que saudade. Colocou aqui, lê aí, Fer. Eu estou lembrando, ética, respeito e colaboração, eu estava... Andréia, peraí. Andréia falou o quê? Escreveu aqui em cima. E mover. A palavra é colaboração. Como que é? Ela falou da imprevisibilidade, aqui em cima ela falou, a palavra é colaboração. Antes da gente começar a falar de colaboração, ela tinha escrito isso. Oi, Andréia. Tenho aprendido a romper alguns paradigmas. Um deles é a crença de que o mundo virtual não nos aproxima. Tá aí, estamos todos aprendendo que o mundo virtual pode ajudar. São as ambiguidades que a gente vive, né? Outro dia Bom, deixa eu voltar no que eu ia falar, porque senão eu vou para outro lugar. Eu ia dizer que isso que você trouxe aí me fez lembrar de um monte de live. E eu falei que foi na live que eu fiz com o Ismar, que eu falei que eu acho que depois de tudo isso, a gente está parando agora. E eu falei que a gente está parando por amor, né? E aí tem aí também uma ambiguidade, porque um monte de gente vai falar que não estamos parando por amor, que fomos obrigados a parar. Tal. Então, eu vou falar de mim. Estou parando por amor para aqueles que precisam sair de casa. E aí eu até falei, porque como essa coisa é exponencial e a gente ainda não conhece, a gente desconhece o mecanismo certinho de como isso funciona, pensando no número, eu preciso parar pelos médicos. Minha vizinha é médica aqui, também tem pessoas da área da saúde aqui que precisam sair para trabalhar. Então, eu preciso parar por eles. Então, eu estou parando por amor. E aí isso me faz refletir, né? E eu falei isso em outra coisa, mas aqui tem pessoas que vão escutar isso agora. E o quanto eu me movimento por amor também. E aí me faz pensar, eu trago outra visão. Eu me movimento por amor? Aí eu posso dizer, eu me movimento por amor. O meu trabalho eu faço por amor. E eu acho que Ju também. A gente se movimenta por amor. E o nosso trabalho também é uma forma de colaboração.
né? Assim, e aí, porque a gente integrou, de alguma maneira a gente integrou. Quanta gente ainda não integrou? E que nessa parada, quando isso voltar, vai falar assim, a pessoa vai acessar esse amor nessa parada, porque é amor na casa, com a família, aí parou porque não pode ver os pais, e aí ela percebe que o amor, não só os pais, eu tô falando de mim porque eu não posso ver meus pais estão lá, isoladinhos. E aí eu digo que eu não deixo de emitir amor para eles e de receber o amor deles porque eu tô longe. Eu tenho usado essa ferramenta de vídeo para falar com eles, acho que eles até estão aí. Beijo para vocês. Mas que o amor tá. E aí eu vou acessar esse amor. Eu acho que as pessoas estão acessando o amor com todas as dificuldades, porque a gente precisa perceber que o amor não está lá, não tá. O meu amor pelos meus pais não está neles, no objeto, está em mim. Então, é uma maneira de eu acessar mais esse amor. E quando eu voltar para o movimento, como eu acessei o amor está aqui em mim, quando eu voltar para o movimento, vai ter bastante gente se questionando: poxa, eu não estou me movimentando por amor também, que estou parada por amor. Mas será que estou me movimentando por amor? Será que o meu trabalho é uma forma de contribuição? Só o amor é possível, só no amor faz sentido. Isso. Será que quando eu for me movimentar, eu também estou movimentando por amor? E acho que a gente vai ter muito desses questionamentos, assim, nessa parada para reflexão sobre isso. Quanto o meu trabalho é por amor, quanto eu me movimento por amor. Poxa, são muitas reflexões que me vêm aqui. Ju, você tem alguma coisa para dizer aí? Eu quero dizer que eu assisti também a sua live com o Ismar, né? E vocês me fizeram pensar sobre isso. Eu até fiz um cartaz ontem. Eu tenho feito muitas coisas artísticas, porque eu tenho criança e criança Ai, que gosta delícia! de desenhar, e eu tô me achando, assim, eu tô amando. Está sendo uma estratégia, um recurso que eu estou usando para expressar, porque a gente falou naquela live, e para mim, assim, foi um grande insight de que se eu expresso o meu amor, a minha dor, de alguma forma, eu não preciso, vocês estavam falando de ansiedade naquela live, né? E aquilo era a expressão da ansiedade. Se eu expresso isso, eu não preciso tomar remédio para me acalmar, eu não preciso usar outras estratégias. Então, eu tenho usado muito. Aí ontem eu fiz um cartaz que falava sobre esse momento, como é um momento de transformação, que está bem na sequência da minha lista de ambiguidades aqui, que era sobre, é uma ambiguidade, é uma transformação, mas por outro lado pode também não ser. E aí eu vou pensar assim, vai ser uma transformação, vai ser pelo amor, vai ser pro bem, se a gente escolher isso, porque sim, vai ter gente que não vai escolher isso. E a gente vai continuar nessa ambiguidade. O que faz a diferença, que eu fico pensando, é a nossa escolha. Eu hoje escutei uma frase que eu fiquei muito feliz, assim. Foi o... Olha lá, ó. A André falou, estamos nos reinventando. É tão legal porque esse meu diário de recursos, eu usei justamente essa expressão, a reinvenção do cotidiano. E quando eu fico pensando nessas oportunidades, eu fiquei pensando assim, nossa... E hoje o Pedro, um amigo da comunicação não violenta, a gente teve um grupo hoje de manhã, que foi oferecido pela Sandra, pelo Yuri. E o Pedro disse uma coisa que foi muito legal para mim, que é a ideia de que eu estou tranquila nesse momento. E eu não estou culpada por estar tranquila nesse momento. Porque eu venho investindo há anos da minha vida para um momento como esse acontecer e não me desestruturar, não acabar comigo. Por quê? Porque eu venho trabalhando nesses recursos. Eu venho trabalhando nisso. E é com isso, quando você fala assim de eu fazer por amor para as pessoas, eu fico pensando que até o fato, assim, pode não parecer, mas até o fato de eu estar fazendo essa live aqui,
vem isso para mim assim, gente, o que eu aprendi eu quero compartilhar. Porque fez Sim. bem para mim, eu quero entregar. Eu sou assim, a Juliana precisa Aham. disso. Para mim isso tem um propósito, uma coisa muito grande mesmo. Mas é o que eu tô dizendo, assim, faz anos da minha vida que eu venho nesse momento de transformação. Então, tudo isso que está acontecendo agora e que está sendo um despertar para muitas pessoas, outras coisas aconteceram. Eu também já tive uma doença que eu precisei me isolar há 10 anos atrás. Em setembro de 2010, eu tive uma doença onde eu precisei fazer um tratamento e me isolei. Me isolei por uma semana só, eu já estou muito mais tempo do que aquela vez, né? Só que talvez tenha sido lá, nessa doença, que eu tenha parado para pensar na minha vida, eu não sei, pode ser. Mas o que eu digo, o que eu tenho para dizer hoje é, se para você o despertar é agora, abre os olhos, olhe para esse mundo que está aparecendo e veja que recursos em você precisa desenvolver para lidar melhor com esse mundo VUCA, com esse mundo que está se apresentando e que agora a gente pode agora desenvolver na nossa vida. Então, assim, eu tô muito tranquila, eu tô feliz porque eu posso hoje, se eu tô nessa tranquilidade, acalmar. Isso não significa dizer que eu sou melhor do que qualquer pessoa. Isso significa que eu tô investindo nos meus recursos. E aí, talvez, assim, o que eu gostaria é poder alertar, mostrar para as pessoas de que a gente precisa desenvolver esses recursos, a gente precisa se desenvolver. Ju, que legal você estar falando isso. A gente conversou sobre isso outro dia e hoje eu estava conversando isso com o Ismar. Ele precisou sair, ele deu um recadinho aí, falou que precisou sair. O Fábio falando que legal, Juliana, excelente depoimento. A gente conversou sobre isso outro dia e é muito legal você falar isso, da gente não se sentir culpado porque a gente está bem, porque a gente está equilibrado, porque a gente está olhando isso, por quê? A gente investiu na gente tanto tempo para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo agora, para a gente poder contribuir com o nosso trabalho, sim, que é uma forma de colaborar com o mundo, e sem se sentir culpado por isso. Porque isso é legal de falar, porque não só nesse momento, mas em vários contextos da vida, maternidade é a coisa mais linda que ganhamos na vida. É isso mesmo, Fábio. Em vários momentos da vida, o quanto que a gente se sente culpado por estar bem, né? Por que a gente precisa se sentir culpado por estar bem? Por não estar mal. Ou então, quando a gente vê que alguém está mal, a gente acha que precisa ficar mal junto. Não, a gente não precisa ficar mal junto. E aí você falou uma coisa da escolha, né? E é uma coisa da contradição, que é uma coisa que eu acho que as coisas têm sempre, e da ambiguidade, as coisas têm sempre dois lados. E não é um lado ou outro lado. Ela tem dois lados, duas faces. Ou mais. E aí, ou mais, um monte. E acho que um monte, porque nesse mundo de rede que a gente vive, essa rede mesmo, tem muitos centros. Então são várias faces. Dois para ficar ali didático, tem dois. Tá? E aí a gente vai escolher por que lado olhar. E às vezes a gente tem que olhar por todos os lados. E que é uma coisa da complexidade também, a multidisciplinaridade, né? E que tem uma coisa de aceitação da diversidade, que também isso cabe na ambiguidade, porque precisa contemplar o coletivo e tal. Mas essa coisa, a gente escolher por que lado eu vou olhar. Então, o que eu... Eu até quero fazer uma pergunta para quem está aí. O que até agora, nessa uma semana, não sei quanto tempo você está em casa, mas o que nessa uma semana você já percebeu que você não fazia, que você passou a fazer e que você gostou de fazer? Diga aí pra gente. O que você não fazia, que você passou a fazer,
Você falou, nossa, eu quero fazer isso. Ou, puxa, por que eu não fiz isso antes? Porque é uma escolha da gente olhar o que tem de bom nisso. Porque senão a gente se vicia tanto a olhar pelo, por aquilo que não está, por aquilo que está ali sufocante. Daqui a pouco a gente entra nesse negócio e vai. É muito fácil a gente embarcar, porque tá o mundo tá aí. Aí é fácil a gente entrar aí né? Então, assim, vamos olhar o que tem de bom. Então, eu vou repetir a pergunta. Quem tá aí, gente? Ajuda a gente. O que você, nesse período, percebeu de legal, de bom que você fez, que você não fazia? Vamos ver. Que você não fazia, Ju? Você consegue ler aí? Consigo. O meu passo. Primeiro que o Fábio tinha falado lá em cima, que a maturidade... você já leu isso daqui, né? Da maturidade? Eu acho que é realmente um grande presente. É incrível estar amadurecendo. Acompanhar muito de perto o processo de aprendizagem dos meus filhos, uma coisa que a Andréia está falando. Que legal. Um lado bastante, também, super ambíguo que está acontecendo. É muito legal a gente poder ver de perto como que eles estão, o que eles estão fazendo, né? E, ao mesmo tempo, tem a ambiguidade de, assim, a gente entrar também num processo de ficar preocupado demais, como se a gente fosse responsável pela escola, né, deles, assim. Então, querendo fazer 1000 atividades e não sei o quê. Então, as mães estão vivendo um momento de muita ambiguidade nesse momento. Nessa época, né? Percebi que posso fazer as coisas, Paula. Percebi que posso fazer as coisas com mais calma. Ai, eu tô tentando pegar aqui e ela sai. Percebi que posso fazer as coisas com mais calma e que, consequentemente, aproveito mais cada coisa que faço. Eu ouvi tanta gente falando que não estava cozinhando, que não cozinhava e que agora está cozinhando e que achava que cozinhar era uma perda de tempo e a pessoa que tá tendo prazer nesse pequeno ato de cozinhar. Até isso, eu comecei a cozinhar 2 anos atrás. E aí, para mim, cozinhar é um ato de cuidado comigo. Então, hoje, para mim, essa coisa está integrada já comigo, de cozinhar. Porque eu passei a gostar, misteriosamente, porque eu não gostava. Eu me lembrei aqui, Ju, que eu tive eu acho que eu não sei nem se eu já falei. Eu acho que eu já falei para você isso, não sei se eu já contei em alguma live nossa. Eu tive um problema no joelho há uns 4 anos atrás. Eu já contei. Eu não lembro se eu contei alguma live. Contei para você. Eu tive um problema no joelho 4 anos atrás que eu fiquei sem andar 2 semanas. E aí eu fui no médico. E ele falou assim para mim, primeiro que ele não olhou na minha cara. Ele não sabe nem o que eu sou. Aí ele falou que eu não ia andar mais. Primeiro ele falou que não sabia se eu ia voltar. Ele falou assim, não sei se você vai voltar a andar. E eu entrei em pânico. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, mas como assim? Como que eu vou dançar? E eu não vou poder atuar, não vou poder dançar. Ele falou assim, não sei. Mas desse jeito, assim, não sei, tchau, você tá... a radiografia aqui, a radiografia deu que você tá torta. Você já tá torta. Aí eu falei, gente, eu comecei a chorar. Aí fui num fisioterapeuta da minha confiança. O fisioterapeuta fez tratamento, colocou o quente, o frio lá e falou assim, Fernanda, você vai precisar... Eu cheguei na cadeira de roda no fisioterapeuta. E ele falou assim, o que é isso, Fernanda? Eu conhecia ele cuidou da minha avó, era da minha confiança. Quando eu cheguei, ele falou assim, levanta daí. Eu comecei a chorar, falei, não consigo. E aí ele trabalhou comigo e falou assim, a gente precisa esticar esse joelho para começar a trabalhar. Eu falei assim, não consigo. E eu tava em pânico, comecei a chorar. E ele começou a rir, brincar comigo, brincou. Tinha que ir ao fisioterapeuta osteopata. Quem será? Brincou comigo. E aí eu consegui esticar o joelho. Ele falou assim, pode levantar e andar. Levanta-te e anda, ele brincou. E ele chama Zé, né? E eu falei, sou José. Eu comecei a chamar ele de São José. Enfim, e aí naquele dia eu cheguei em casa e falei assim, gente, eu preciso acreditar, eu preciso escolher em que é que eu vou acreditar.
porque eu acreditei no médico que falou que eu não podia andar. E aí eu resolvi acreditar, eu acreditei no fisioterapeuta que falou para eu levantar e andar. Então eu vou escolher em que eu vou acreditar, que tem um pouco a ver isso da gente escolher que face que eu vou olhar, né, assim. Então eu conheço várias histórias desse tipo. Conheço uma outra pessoa que caiu, sofreu um acidente, foi para o hospital e aí falou que que ela tinha que fazer uma cirurgia imediatamente. Aí ela foi para outro hospital, o médico falou, não tem nada, pode levantar e andar. Mas enquanto foi dito para ela que ela ia ter que fazer a cirurgia porque já tinha uma lesão em alguma vértebra, sei lá, eu perguntei para ela, eu falei assim, mas você não tentou se movimentar? Ela falou assim, não, eu achei que eu não podia. Achei que eu não podia andar, né? Então, assim, o quanto a gente também pode... É uma outra visão essa que eu tô dando aqui, né? Cuidar do que a gente vai... Claro que para a gente poder escolher em que a gente vai acreditar, a gente precisa estar no centro. Fábio, gostoso, prepara o café de manhã e estar com calma e tomar café com a família. O que ele está fazendo, que ele não fazia. Todos os dias com calma, como é bom. Vê, Fábio, olha, começar o dia assim em família, né? Que nem sempre é possível. O Fábio trouxe a calma, a Paulinha trouxe a calma. E assim, olha que loucura, né? Estar acontecendo uma situação que, a princípio, tiraria nossa calma, foi uma oportunidade da gente poder fazer as coisas com calma. Eu fiquei pensando nisso, eu já estava pensando nisso assim. Isso é uma ambiguidade também, né? Nós temos um mundo lá fora sendo muito desafiador e em tese, cheio de coisas para tirar a nossa calma, e sim, a nossa preocupação com a nossa saúde, com a população que precisa, uma série de coisas. Isso também está trazendo, ao mesmo tempo, uma possibilidade da gente fazer coisas na nossa casa, com a nossa família, conosco mesmo, com calma. É uma ambiguidade também. Também é uma ambiguidade. Essa coisa do aceitar, né? Você falou aí uma situação que aparentemente, e a gente, de repente, lidar com calma e estar em calma. Eu vou falar uma coisa do improviso aqui. O Fábio e a Mary vão lembrar disso. Que é aceitar aquilo que chega. Então, aceitar o que chega. Dizer sim, que é uma coisa do improviso. Dizer sim àquilo que chega. E aí, escolher de que maneira eu vou lidar. Mas aceitar o que chega, do jeito que chegou. Estou sem óculos, desculpa o erro de digitação. Imagina, Fábio. Eu também não tô enxergando direito, não. Eu tô aqui assim. Nós estamos as duas aqui assim, ó. Se a gente leu alguma coisa errada também, perdoe-nos, que também nós estamos sem óculos aqui. Então, assim, aceitar o que chega, sim, eu aceito aquilo que chega. E o que eu vou fazer com isso? Aí eu faço assim, ó. Olha quantas opções eu tenho para escolher, o que é que eu vou fazer com isso? Mas primeiro, eu preciso aceitar o que chegou, do jeito que chegou, gente. Do jeito que chegou, porque eu não controlo, do jeito que chega. E aí aceitar tudo do jeito que chega, aceitar a situação, aceitar o outro, de repente, que veio com uma emoção mais aflorada e falou com você alguma coisa, aceita aquilo, porque aqui o outro tem um outro lado, sabe? Então, aceitar a situação do jeito que chegou. E aí, olha quantas maneiras eu tenho de agir, olha, eu brinco assim, quantos dedinhos. Então, é aceitar o que chega, dizer sim ao que chegou. Eu acho que a gente já está há quanto tempo, Ju? Eu vou ver aqui. Nós estamos nos 10 minutos finais agora. 10 minutos. Acho que eu posso dizer algo de já encaminhando, Fábio, verdade, Fernanda, lembrou, né, Fábio? Eu acho que a gente está sendo convidado agora
Se somos adultos aqui, que estamos aqui nesse momento agora, e a gente está sendo convidado nesse momento, se a gente não cresceu no sentido de maturidade, a gente tá. Esse é o momento para a gente crescer. É como se fosse um ritual de passagem para a gente crescer. E aí eu acho que a gente crescer como adulto é a gente agir como adulto, que é esperar o melhor, se preparar para o pior, fazer o que precisa ser feito e aceitar o que vier. Aceitar o que vier, do jeito que vier. E aí escolher de que maneira agir. A escolha é nossa, é sua, é minha. Cada um vai escolher. Às vezes a gente precisa de apoio para fazer isso juntos. Ok, a gente está aqui para dar esse apoio. Mas eu vou repetir, esperar o melhor, se preparar para o pior, fazer o que precisa ser feito e aceitar o que vier do jeito que vier. E aí vamos escolher que maneira agir com isso. Mary, exatamente, aceitar, dizer sim e conseguir mostrar que somos capazes de nos reinventar a cada circunstância, exatamente. E assim a gente vai estendendo o nosso limite. Quando a gente atinge esse limite, a gente percebe que a gente pode passar, a gente estende um pouquinho o nosso limite e se percebe com mais recursos e mais fortes para lidar com o que vier depois. É isso. E assim, eu fiquei pensando que quando a Marilyn coloca aí a palavra reinventar, capazes de nos reinventar a cada circunstância. E eu tinha escolhido, né, também, assim, esse é o meu propósito nesse momento, assim, reinventar, ressignificar as coisas. E eu estou percebendo quantas reinvenções. A gente está reinventando a nossa forma de conexão, como, né, a gente já falou aqui em cima, antes disso, de que antes a gente achava que a tecnologia desconectava, mas a tecnologia, sim, ela desconecta, ela não deixou de ter essa característica, mas agora, nesse contexto, ela conecta. Ela está servindo para isso. Então, né, tem alguns autores que falam que no mundo VUCA, algumas coisas que a gente vai... para lidar com esse mundo VUCA, primeiro é a liderança por propósitos. Então, primeira coisa, eu preciso olhar para mim e pensar qual o meu propósito, o que eu quero, o que é importante para mim, né? E isso eu só consigo saber se eu me fizer essa pergunta. Pensar também, eles falam da resiliência. Eu acho que nada mais propício para treinar resiliência do que esse contexto que a gente está. E hoje, criatividade. A gente está tendo que ser muito criativo. As nossas casas viraram tudo. A gente está reinventando a nossa casa. A minha casa é brinquedoteca. A minha casa é playground. A minha casa é academia de ginástica. A minha casa é restaurante. É escritório. É estúdio. Estúdio, ó. Tô cheio de luz hoje. A gente está reinventando os nossos espaços. A gente está reinventando e a gente está precisando de muita criatividade, muita resiliência para não falar, nossa, eu vou me destruir porque eu tenho que ficar em casa esse tempo. Não, eu tenho que ficar em casa esse tempo, então o que eu vou fazer? E aí esse é um movimento interessante da criatividade, que ela é como se fosse um antídoto para a gente lidar com esse tempo, né? Assim, o que eu posso criar hoje? Que seja uma receita, que seja um desenho, que seja uma dança, que seja uma carta, que seja qualquer coisa. Mas a gente se colocar nesse movimento criativo também ajuda muito a gente se desenvolver para esse mundo VUCA. A visão estratégica é outra coisa. Quando a gente coloca, né, a gente consegue ver. A André está agradecendo aí, está com saudades, eu também estou com muitas saudades.
Andréia é de São José dos Campos. André, seja E bem-vinda. a gente está fazendo sempre essas conversas, né? Eu ia Sim. falar essa brincadeira, porque a minha sensação é que eu tô brincando, porque é muito gostoso. Mas A não é Mary uma aprendeu a fazer brincadeira. pão. Mary, eu vou querer esse pão. Eu vou querer esse pão. Que delícia, gente. Eu acho que é isso. A gente tá se reinventando também enquanto pessoa para dizer assim, ó, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer. Oi, eu posso fazer qualquer coisa. Eu só Sim, preciso me pôr a fazer, né? sim. E a última coisa aí para a gente fechar essa ideia das características para a gente lidar com o mundo VUCA é o pensamento crítico, que a gente falou muitas vezes aqui hoje, gente, de fazer escolhas. Quando a gente faz escolhas, a gente pode olhar para elas, e pensamento crítico é esse lugar onde eu faço as minhas escolhas e eu busco a clareza para entender por que eu estou fazendo essas escolhas, do que eu estou cuidando quando eu faço essas escolhas e o que eu posso oferecer de melhor, né, diante Uhum. dessas escolhas. É, Estamos nos 2 últimos minutos, tá? ai, deixa eu falar uma coisa que me veio agora, que eu acho que é importante para esse momento, o desapego. Porque o desapego de velhas maneiras de fazer. É hora da gente fazer de maneira diferente aquilo que a gente sempre fez de um jeito. Desapego da velha maneira e disponibilidade para experimentar novas maneiras de fazer. O quê? Tudo. Tudo. Ah, que linda, a Tudo. Edilene está contando que ela está aprendendo a tocar violão. Olha que oportunidade, gente, da Que gente tocar violão, legal! da gente fazer outra língua. Que legal! E Eu fiz tai aproveita quem chi tem pela criança em primeira vez. casa. Hã? Eu fiz tai chi pela primeira vez essa Ai, que semana. legal! Olha, quem tem criança em casa, aproveita para observar as crianças, porque elas são uma aula de criatividade. Então, aproveita para observar, conviver e integrar a criança também no seu dia a dia para mostrar o que você faz do seu trabalho, que você trabalha lá no seu escritório. E você está tendo oportunidade de mostrar como é a vida adulta também. Assim, pode ser uma oportunidade muito legal, sabe? De falar, olha como é a vida adulta, de mostrar, de falar, olha o que o papai faz, olha o que a mamãe faz, sabe? E é isso. Falta quanto? Falta quanto? Falta quanto? Ai, falta 1 minuto. Mas Falta muito. eu quero agradecer só as pessoas que Sim. participaram. De novo, repetir o que eu falei no começo, que agora essas lives vão para o canal do YouTube, o Meta Conversa, e que ela vai ficar disponível por 24 horas, mas que depois, mais adiante, já vai ficar lá no canal. E agradecer muito a participação. Pessoas muito queridas passaram por aqui hoje. Eu tenho só que agradecer e agradecer essa parceira maravilhosa, Ai, que obrigada, Ju. cada Obrigada. dia é mais incrível. Obrigada, Fer. Obrigada, Ju. Quero mandar um beijo também para todo mundo que permaneceu aí. Mary, Fábio, um grande beijo. Força para vocês aí. Ó, tá bom? Um grande beijo. Obrigada, Ju, mais uma vez. E a seguir cenas do próximo capítulo. E aí, agora fazer um convite também para se alguém, dentro dessas coisas todas que a gente tem conversado, se vocês quiserem mandar alguma sugestão para a gente também, né? A gente vai criando. As lives vêm muito das nossas conversas, do nosso dia a dia. Mas vocês são convidados a mandar para a gente também, tá bom? É isso, um beijo, gente. Muito obrigada. Beijo. Até a próxima, Ju. Até. Tchau.